Então, pessoal, bom dia. Então, nós vamos agora continuar falando de mais duas outras classes, né? De palavras que são mais dois determinantes do substantivo. Então, nós vamos falar agora sobre artigo e numeral. Ficou para a aula passada vocês realizarem a atividade e agora, nesta aula, nós vamos fazer a correção da atividade e à medida que eu corrijo, eu vou explicando também. Então, é importante vocês prestarem bastante atenção. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Você pega o seu módulo aí na página 62. Então, artigo, né? Então, eu queria ter dentes, pronto. Ficou demais, fada madrinha. Mais alguma coisa? Queria pipoca para usar os meus dentes. Agora um filme. Um filme para comer pipocas para usar os meus dentes. Lola Andorinha, de Laerte, né? Cartunista. Na fala, agora um filme para comer pipoca, o leitor descobre qual é o filme escolhido? Não. Né? Ele não descobre qual é o filme escolhido. Então, quando ela diz, agora um filme para comer pipoca, que filme é esse? Então, pode ser qualquer filme, um filme de terror, um filme infantil, um filme de desenho animado, um filme de princesa, um filme da Disney. Então, existe aí uma afinidade de filmes. Então, não dá, nós, enquanto leitores, não descobrimos que tipo de filme é esse. Qual poderia ser a frase da personagem loura para explicitar que gostaria de assistir, por exemplo, a um filme Lola a Andorinha? Possibilidade. Agora o filme Lola a Andorinha, para comer pipoca para usar meus dentes. Então, observe que era preciso determinar o nome do filme, certo? Quando, pessoal, a gente vai citar o nome de uma obra, de um filme, de uma música, de um livro, toda vez que você citar isso dentro de um texto, você deve colocar entre aspas. No caso aqui da digitação, eles utilizam o itálico, né, para destacar o termo. Então, mas aí, no nosso caso, na escrita, a gente utiliza entre aspas. Então, seria agora o filme Lola a Andorinha. Então, leia a sua frase para os colegas, né, conforme a orientação, que a Lola precisaria trocar na frase para tirar. Então, ela precisaria explicitar o título do filme e usar a palavra o no lugar de um. Então, troca-se o artigo, né? Que é um artigo indefinido, pelo o, que é um artigo definido. Então, releia um trecho do conto A Menina e as Balas, observando as palavras em destaque. O filme chama-se Filhos do Paraíso e conta a história de dois irmãos, um menino e uma menina. O menino perde o único par de sapatos que a irmã possuía e os pais deles não têm como comprar outro. Note que um mesmo substantivo tem um efeito diferente conforme a palavra que o acompanha. No exemplo acima. Então, ao falar um menino, uma menina, as palavras um e uma indicam que a narradora ainda não identificou melhor as personagens. Elas estão indeterminadas, são indefinidas. Então, quando ela diz um menino e uma menina, então não há uma definição de quem é esse menino e de quem é essa menina. Então, observe que o um e o uma funcionam como artigos indefinidos. Não tem uma definição. Sabemos que é menino e menina, mas é um e uma. Pode ser qualquer menino ou qualquer menina. Só que, ao empregar o menino, a irmã, os pais, a narradora ela indica que o menino, a irmã e os pais são determinados, definidos. E o leitor já sabe a quem a narradora se refere. Então, o menino perde o único par de sapatos que a irmã e os pais. Então, observe que aqui o ou, né, o a e o os aqui são artigos, eles vão determinar os substantivos. Então, resumindo, nós temos artigo é a palavra que acompanha o substantivo, associando-lhe efeitos de determinação ou indeterminação. Então, os artigos, eles acompanham o substantivo. E aí, pode indicar uma determinação ou uma indeterminação. Ele pode ser definido quando define algo específico, individualiza um substantivo. Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o,
os, a, as. Então, são esses aqui, o, os, a, as, os artigos definidos. Os artigos indefinidos é quando indetermina, generaliza algo comum, não específico. Quais são os artigos indefinidos? Uns, uma, uns, umas. Certo? Então, esses aqui são os artigos. Então, os artigos definidos, o, os, a, as. Os indefinidos, uns, uma, umas. Então, ela me disse que os doces não eram dela. Ela os pegava em uma lojinha em Japeri, perto da sua casa. Neste texto, na segunda vez em que a palavra os é empregada, ela não está acompanhando o substantivo. Qual é a função desse pronome na frase? Então, observe que o e as, eu acredito que vocês devam ter estudado isso no 5º ano. Os e as, né? O, a, os e as, eles são artigos. Só que dependendo do contexto, eu preciso olhar agora para o texto, para o contexto, eles podem exercer a função de pronome. E qual é a função do pronome? É substituir um termo já citado anteriormente no texto. Ela me disse que os doces não eram dela. Ela os pegava. Então, ela pegava os. Quem é o os? Doces. Entenderam? Então, ela me disse que os doces. Então, os aqui primeiro é um artigo. Está definindo o doce. Os doces. Não eram dela. Ela os pegava. Observe que logo após o pronome vem o verbo. Pegava. Então, esse os aqui, esse segundo os, ele não é um artigo, ele é um pronome. Substituir a palavra doces. Ela pegava os doces em uma lojinha em Japeri, para não se repetir. Então, o pronome, nós vamos estudar os pronomes à frente, a gente vai ver. Ele evita a repetição desnecessária dentro do texto. Então, substitui a palavra doces a fim de evitar a sua repetição. Quando as palavras os e as são empregadas para substituir um substantivo ou evitar repetição, elas são chamadas de pronomes. Note que, nesse caso, também podem ser substituídas pelos pronomes eles, elas, você estudar isso futuramente. Então, aqui, leia a tira a seguir, observe que nas falas foram eliminados artigos. Dia está bem claro, né? Hoje não. Deve ser eclipse, ao contrário. Então, leia as frases, reescreva com os artigos que ficaram mais adequados a cada frase. Então, o dia está bem claro hoje, não deve ser um eclipse, ao contrário. Então, espera-se, né, que vocês observem a ideia de incerteza na segunda fala. Então, deve ser um eclipse. Então, se ele dissesse que deve ser o eclipse, ao contrário, então afirmava-se que, de fato, estava existindo o eclipse. Só que quando ele diz um eclipse ao contrário, então é uma suposição, uma possibilidade de estar havendo um eclipse. Então, agora, a outra classe são os numerais. Então, releia o trecho abaixo do Conta a Menina e as Balas. Preciso ajudar em casa, minha mãe trabalha muito. Lá em casa tem muita gente para comer. Tenho 6 irmãos. Então, observe que neste trecho há palavras que elas vão estar indicando uma quantidade. Então, ajudar em casa, minha mãe trabalha muito, lá em casa tem muita gente para comer. 6 irmãos. Então, as palavras que elas indicam quantidade são o quê? Os numerais, né? Aqui no 1 nós temos um país movido a carvão. Então, tinha o texto, você deveria ler o texto, e nós temos a questão. O ano que é usado para fazer uma previsão de consumo de energia, 2030. No futuro, de quanto será a participação do carvão nas fontes de energia para a China? 70%. Então, são numerais isso aqui. Indica uma quantidade. Releia. O dobro do seu consumo atual. Reescreva este trecho substituindo a quantidade destacada por uma expressão equivalente. Então, o dobro significa dizer o quê? 2 vezes, né? Dobrou 2 vezes seu consumo atual. Qual é o número que representa a expressão 2/3 na frase a seguir? Então, 2/3, né? É o 2, deixa eu tirar aqui, porque aí foi escurecer, não dá para vocês enxergarem.
Então, 2/3 aqui é o 2 sobre o 3, né? Você deve colocar aí. As palavras que expressam números, quantidades, são os numerais. No texto foram utilizadas quantidades expressas por meio de algarismo, 2030 e 70, e de palavras, dobro, 2/3. Vamos considerar a escrita por extenso de todas essas quantidades assim. Para indicar uma quantidade definida, 2030 e 70. Para indicar um aumento da quantidade inicial, dobro. Para indicar uma parte de um todo, 2/3. Os numerais, eles podem ter diferentes classificações. Então, aí nós temos numerais cardinais, são os que indicam a quantidade definidas, 1, 2, 3, 4, 200, 300, 400, 500. Ordinais, indicam a ordem de elementos numa série, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º, 13º. Então, é ordinal, ordem, indica uma ordem, uma sequência. Os multiplicativos indicam o aumento de uma quantidade, drobo, triplo, sextuplo, decúplo. E os fracionários indicam as partes de um todo, que aí no caso é um meio, a metade, 1/3, 1/10. Então, em geral, usamos os algarismos arábicos na representação numérica. 1, 24, 178. Outra forma de representar uma quantidade ou uma ordem numérica é utilizar os algarismos romanos. Então, os números expressos dessa forma são os números árabes e os números arábicos. E os números pode ser escrito também em algarismo romano. Então, os algarismos romanos a gente vai utilizar quando eles indicar séculos, quando indicar capítulos de livros e na titulação de reis e rainhas e papas. Certo? Aqui nós tínhamos, né, um desafio. Copie da história a palavra criada por Haroldo para representar um numeral fracionário, isto é, um numeral que indica parte de um todo, pedacésimo. Que outro numeral poderia representar a intenção do morcego, ou seja, transmitir a ideia de parte de um todo? Há várias possibilidades, décimo, centésimo, milésimo e etc. Numerais fracionários, que deem a ideia de uma fração de segundo. Copie outros numerais empregados no quadrinho, consulte o quadro e escreva como são classificados. 1, 2 são numerais cardinais. Aqui no 5 nós tínhamos essa tira da Mônica, certo? Então, comentando o show, a personagem Mônica diz a Cebolinha, ora Cebolinha, é pura mágica. Conhecendo o fim da história em quadrinhos, você concorda com a Mônica, justifique. Então, você vai, né, uma resposta pessoal. Então, espera-se que vocês percebam que não se trata de uma mágica, sim de um truque que exige muito exercício de contorcionismo dos pelinhos para que possam caber na cartola. No terceiro quadrinho, o mágico diz, um coelho na cartola. No quinto quadrinho, fala, voa lá, 2 coelhos no capricho. Compare essas duas falas. O termo 1 foi empregado mais com o sentido de artigo definido ou do numeral, indicando a quantidade exata? O termo 1 foi empregado predominantemente com o sentido de quantidade exata, portanto, o sentido de numeral. Então, observe que aqui nós temos o 1. Ele pode ser um artigo indefinido e pode ser um numeral. A diferença entre aqui vai explicar. Entre artigo e numeral 1 é sempre tênue. Dependerá do contexto e da intenção de quem falar. Então, observe que eu preciso olhar para o contexto. Esta é a diferença. A diferença está no contexto. Eu só vou saber se é um artigo ou se é um numeral olhando para o contexto. Por isso, empregamos o termo predominantemente, pois pode ser interpretado como artigo indefinido. É essencial conversar, né, a respeito disso. Então, é preciso você olhar para dentro do contexto. Então, olhe para dentro do texto, leia o texto e você vai identificar se se refere a um artigo ou se está se referindo a um pronome. Identifique na história uma frase em que o termo 1 tenha sido empregado apenas como artigo indefinido. Espere um pouco, mais um pouco para a esquerda, Arnaldo. Então, determinante do substantivo palavra ou conjunto de palavras que acompanham um substantivo, caracterizando e especificando. Quais são os determinantes dos substantivos? Os adjetivos, as locuções adjetivas, o artigo e o numeral. Certo? Então, por hoje, né, na nossa aula, é isso. Você pode
tirar suas dúvidas lá no grupo.